O estudante caminha em linha reta ao longo de uma rua. Inicialmente, ele sai do ponto A e percorre 80 metros para o leste em 40 segundos. Em seguida, ele percebe que esqueceu um objeto e retorna 30 metros para o oeste em 20 segundos. Item A. Determine a velocidade escalar média do estudante durante todo o percurso. Para o item a velocidade escalar média vai ser o quê? A velocidade escalar média vai ser a distância total pelo intervalo de tempo total. A distância total, ele percorreu quantos metros? Ele percorreu, no fundo, 110 metros, né? Então, o D é 110 metros. E o tempo total de percurso, né, foi de 60 segundos, porque foi 40 para leste e 20 para oeste, então o total foi de 60 segundos, né? Ok? Muito bem. Aí esse zero corta com esse zero, fica 11 sobre 6 metros por segundo. E 11 sobre 6 dá em torno de 1,83 metros por segundo, tá? Então essa é a velocidade escalar média. Bom, para o item B, vamos lá. O item B é o seguinte. Então ele foi, então vou colocar aqui meu eixo, tá? E aí, ele partiu do ponto A e a gente vai dizer que esse ponto A é a nossa origem, tá? O ponto A é o zero da origem. E aí ele percorreu 80 metros para leste, tá? Aqui está o x em metros. E aí depois ele voltou 30 metros a oeste, ou seja, no sentido contrário. Então se ele voltou 30, tá? Se ele voltou 30, ele parou onde? No 50, né? Ele parou no 50, porque 80 menos 30, né? É 50. Então ele percorreu 80 metros para o leste, então sair da origem, que aqui é o ponto A. Então ele percorreu 80 metros para leste, então ele chegou bem aqui. Aí até aqui ele percebeu que tinha que voltar porque esqueceu algo. Então ele voltou 30 metros para oeste, tá? Ora, a velocidade média, que é a vetorial média, né? Mesma coisa, é ΔS por ΔT, né? Então, S final menos S inicial dividido por T final menos T inicial. Podia ser X, né? Tanto faz. Ora, o S final, onde foi que ele foi parar? Foi no 50, tá? E o S inicial era o zero, né? Então, dividido por o tempo total foi de 60 segundos, né? Ok? Muito bem. Então, isso aqui vai ficar o quê? Isso vai ficar 50 menos 0 é 50, né? Então, isso dá 50 sobre 6, né? É 60. E aí, o que, que eu posso fazer? Eu posso cortar esses zeros, né? Posso cortar esses zeros. Então, esse zero aqui vai embora com esse. Aí fica só o quê? Fica 5 por 6, né? Então, a velocidade média foi de 0,83 metros por segundo, né? Então, veja que a velocidade média ela deu um valor positivo, né? Porque no resumo geral, no geral, é como se ele tivesse percorrido 50 metros para a direita, né? Tá? Então, por isso que deu negativo. Então, o sentido aqui seria o sentido leste. A direção da vetor velocidade está na direção leste, tá? De oeste para leste. Tá? Muito bem. Vamos para uma próxima questão aqui. Uma pessoa se movimenta ao longo de uma trajetória circular de raio r igual a 20 metros, né? Então, tem aqui uma pista circular, tá? Deixa eu ver se eu consigo aqui tentar fazer aqui direitinho, né? Então, aqui tem uma pista circular, tá? De raio igual a 20 metros. Aqui, raio igual a 20 metros. E aí, vamos supor que ele parte desse ponto A. Aí, considera que o movimento assistido é horário. Então, o movimento é no sentido contrário, tá? Sentido horário de movimento, tá? Ok. Aí, item A. Calcule a velocidade escalar média e a velocidade média vetorial quando a pessoa completa 2 voltas completas em um tempo de 4 minutos. Vamos lá.
Primeiro, qual é o comprimento dessa circunferência? O comprimento, quanto é? O comprimento, a gente sabe calcular, é 2 vezes π vezes o raio, né? Então, o comprimento da circunferência é 2 vezes π vezes 20, que é o raio. Então, o comprimento da circunferência é 40 π metros, tá? Eu não vou substituir o valor de π, não, porque não é necessário, tá? Então, esse é o comprimento da circunferência. Então, o comprimento total dessa circunferência tem esse valor. Só que é o seguinte, ó, ele está dizendo que a pessoa completa 2 voltas completas em 4 minutos. Ou seja, ele parte do ponto A, aí, ó, quando deu uma volta completa, ele percorreu 40 π metros, né? Aí, se ele dá 2 voltas completas, qual é a distância percorrida? A distância percorrida para 2 voltas completas vai ser 2 vezes o comprimento. Ou seja, a distância percorrida vai ser o quê? 2 vezes 40 vai ser 80 π metros. Então, essa é a distância percorrida quando ele dá 2 voltas completas, tá? Então, ó, e aí, ó, qual vai ser agora o vetor de deslocamento, né? O ΔS. O ΔS, pessoal, vai ser zero, né? Por quê? Porque a gente já conversou o seguinte, ó. Quando um corpo ele sai de um ponto e volta para o mesmo ponto, o seu deslocamento é zero, tá? Então, para não confundir deslocamento com distância percorrida. Então, a distância percorrida é 80 π metros e o ΔS é 0 metros, porque ele saiu de um ponto e voltou para o mesmo ponto. Aí, ó, qual é a velocidade de escala média, dado que o ΔT foi de 4 minutos, né? Então, 4 minutos. Bom, a gente precisa transformar esses minutos em segundos, né? Então é só multiplicar por 60. Fica 4 vezes 60 segundos, porque 1 minuto tem 60 segundos, aqui é igual a 240 segundos, né? Então vamos lá. A velocidade escalar média vai ser o quê? D por ΔT. Quem é D? D é 80 π metros, né? E quem é o ΔT? É 240 segundos, né? Ora, aqui eu posso cortar esse zero com zero. Fica 8 π metros dividido por 24 segundos. Aí 8 dividido por 4, eu posso simplificar essa expressão. 8 dividido por 8 dá 1, né? 24 dividido por 8 dá 3, né? Então, isso aqui é a mesma coisa que dá π sobre 3 metros por segundo. Como π é algo em torno de 3,14, se eu substituir e dividir, isso aqui vai dar uma velocidade de escala média de aproximadamente 1,05 metros por segundo, né? Então, essa é a velocidade de escala média. E a velocidade média, ou seja, a velocidade vetorial média? Ora, é ΔS por ΔT, né? Como ΔS é zero, então a velocidade média é 0 metros por segundo, né? Tá? Item B. A velocidade escalar média quando a pessoa percorre 3/4 da circunferência em um tempo de 120 segundos. Ou seja, a minha nova distância agora ela vai ser somente 3/4 do comprimento da circunferência. Ora, então vai ser 3/4. Quanto é que é o comprimento da circunferência? O comprimento é 40 π. Então, ó, isso aqui vai dar a mesma coisa que 4 vezes 10 vezes π, né? Porque 4 vezes 10 é 40. Então, metros, né? Ora, eu vou cortar aqui esse 4 com esse 4. Então, ó, se ele percorre apenas 3/4 da circunferência, é a mesma coisa que percorrer 30 π metros, né? Então, ó, ele falou que o nosso ΔT agora, ele falou que era um ΔT de 120 segundos, né? O ΔT é 120 segundos. Então, a nova velocidade média vai ser o quê? A nossa nova velocidade de escala média vai ser d por ΔT, essa é a definição de velocidade de escala média. Isso aqui vai ser 30 π metros dividido por 120 segundos. Vou cortar esse zero com esse zero. Isso aqui dá igual a 3 π metros dividido por 12. Aí, ó, vou simplificar por 3 em cima e embaixo. Fica só o quê? Fica π, vou fazer o segundo, né? Botou o segundo aqui embaixo. Deixa eu colocar pequenininho para não confundir com 5. Então, 12 segundos. Aí ficou π sobre 4 metro por segundo. E aí, o π sobre 4 vai dar em torno de 0,79 metros por segundo. Então, essa é a velocidade escalar média se a pessoa ela percorre 3/4 da circunferência num intervalo de tempo de 120 segundos.